Bom, pessoal, hoje tivemos lá a comissão processante, né, a sessão que ouviu o depoimento do prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Comissão processante instalada na Câmara para apurar a responsabilidade do chefe do Executivo no suposto desvio milionário de verbas do Hospital Ouro Verde. E o que a gente viu foi o seguinte: tinha muito mais expectativa do que efetivamente acabou sendo ali a oitiva do prefeito. Todo mundo esperava, né? Quem sabe, uma declaração polêmica, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas o prefeito criou uma estratégia de que respondeu às perguntas mais pontuais durante o período em que foi inquirido pelo presidente da comissão, o vereador Luiz Henrique Cirilo. E ele foi bem cordial, respondeu, explicou ponto a ponto tudo que foi perguntado. Quando chegou a hora do proponente, né, da comissão, o vereador Marcelo Silva, autor da denúncia, o prefeito já tinha alertado que não iria responder perguntas repetidas, e aí aconteceu justamente isso. Marcelo Silva começou a fazer aquelas perguntas que são as mais importantes mesmo, né, em relação aos pontos que a gente vai relembrar aqui alguns trechos, e o prefeito falava que não ia responder porque já tinha respondido, e Marcelo Silva não soube sair dessa situação. Ele estava visivelmente nervoso, né? Estava ali, ele foi de alguma maneira surpreendido pela atitude do prefeito e não conseguiu sair daquele laço. Então, de uma maneira geral, aparentemente, pela avaliação, pelo menos pessoal minha aqui, Jonas Donizete conseguiu se sobressair e se impor realmente sobre os vereadores da comissão. Antes da gente conversar com a Rose Guglielmetti para ver o que ela pensa sobre isso, de maneira geral, você pode falar, Rose, antes da gente colocar alguns trechos aqui, qual que foi a sua leitura? Ou você prefere ouvir os trechos primeiro? Vamos ouvir os trechos. Vamos ouvir os trechos primeiro, então. Num dos trechos, ainda respondendo ao vereador Luiz Henrique Cirilo, o prefeito Jonas Donizete disse que a contratação de Maurício Rosa, que é apontado como organizador ou articulador do chamado Plano B da Vitale, se justificava por conta do currículo que foi apresentado pelo secretário de governo, Michel Abrão Ferreira. Vamos dar uma olhada. Michel Abrão Ferreira, que é meu secretário de governo, ele tem uma função administrativa, ele é secretário de governo. Primeiro foi dado ao secretário Carmino toda a liberdade que ele contratasse alguém para substituição na área administrativa. Muitas pessoas, inclusive vereadores dessa casa, falavam para mim: prefeito, precisa mudar lá na saúde, a coisa está ruim, está feia. Aí eu peguei, chamei o Carmino e falei: você tem total liberdade. Ele estava com dificuldade e falou se nós podíamos enviar currículos. Foi aí que o Michel enviou um currículo e ele foi avaliado pelo secretário de saúde e então contratado. E eu o demiti, porque achei que naquele momento eu precisaria dar uma resposta à altura. Bom, teve outro trecho também que os vereadores cobraram ali, questionaram o prefeito Jonas Donizete sobre a tomada de providências a partir de vários alertas de alguma coisa errada que estava acontecendo lá na gestão do Hospital Ouro Verde. E nesse trecho o prefeito afirmou que tomou as providências afastando a gestão da Vitale assim que tomou conhecimento do problema. Vamos acompanhar. Eu tirei a OS Vitale de Campinas no dia da primeira operação. É bom lembrar, senhor presidente, que tem outras cidades que estão sendo investigadas que a Vitale presta serviço até hoje. Até hoje ela presta serviço. Nós tiramos a Vitale no mesmo dia. E isso, na parte jurídica, tem alguns complicadores. Primeiro deles, quem pagava os funcionários eram funcionários da Vitale. Eu precisei pedir uma ordem judicial para poder fazer depósito do salário desses funcionários. Então, nós estamos lidando com vida real. Nós estamos lidando com gente que precisa de assistência médica, nós estamos lidando com gente que precisa do salário. Eu pedi uma ordem judicial dizendo: olha, mediante as circunstâncias, mediante a operação que o Ministério Público fez, se faz necessário que eu tome essa medida. Teve outro trecho aqui do depoimento que o prefeito Jonas Donizete alegou que saúde é um problema no Brasil todo e que ele fez o que pôde até aqui para dar
conta, né, dos problemas dessa área. Vamos acompanhar. A gente precisa entender o Brasil. Hoje a saúde é o primeiro problema no Brasil inteiro, de norte a sul, e recai sobre as prefeituras. Eu vou dar aqui um número. Como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, falei isso para o ministro da Saúde semana passada. O dinheiro investido a mais do que é o constitucional para as prefeituras investir, o ano passado, foi 34 bilhões de reais das prefeituras. Isso, senhor presidente, é o equivalente ao IPTU somado de todas as cidades do Brasil. Bom, em outro trecho que o prefeito Jonas Donizete, é um ponto importante também, que ele disse que não sabia qual era a função do Fernando Vitor. Fernando Vitor é apontado como lobista e também era ex-diretor da organização social Vitale. E ele também disse que não tinha conhecimento que a mulher, a esposa do ex-secretário Silvio Bernardim, era funcionário, né, trabalhava no laboratório que prestava serviço para a Vitale. 2 trechos, na verdade, do depoimento, onde tem 2 afirmações importantes para o conteúdo da investigação, para os trabalhos da investigação. Vamos dar uma olhada. Senhor prefeito, nós já conversamos sobre o Fernando Vitor, o senhor já até falou que não teve contato com ele. Mas o senhor sabe a ocupação que o Fernando Vitor exercia? Não. O senhor tomou conhecimento em que momento que a esposa do senhor Silvio Bernardim trabalhava no laboratório que prestava serviço à organização social? Eu soube durante esse processo que teve. Eu sabia que ela trabalhava no laboratório, né? Bom, durante toda essa explanação desses trechos que a gente colocou aqui, o prefeito Jonas Donizete estava respondendo às questões feitas pelo presidente da comissão, Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. E ele, quando começou a responder questões formuladas pelo proponente da comissão processante, o vereador Marcelo Silva, do PSD, o prefeito Jonas Donizete sequer olhava para o vereador e respondia, dizendo: olha, eu já falei sobre essa questão e não vou responder, e falava se referindo lá, se dirigindo ao presidente da comissão. Então chegou um momento ali, houve até uma rusga, uma discussão, uma troca de farpas entre o prefeito Jonas Donizete e o vereador Marcelo Silva, um trecho que a gente assiste agora. Todos os meus secretários, aliás, diferente do que foi em outros governos, e o senhor, como foi meu funcionário comissionado no primeiro governo quase que inteiro, o senhor sabe disso. O senhor trabalhou com 2 secretários meus. Aliás, o senhor sempre elogiava o meu governo, todas as oportunidades que tinha de conversar comigo. Então, todos os secretários, eles são chamados por competência e por confiança. Importante, senhor prefeito, o senhor ter dito isso, até porque o senhor sabe que não dependo de nenhum cargo para viver. Então, eu me doei parte da sua primeira administração. Mas recebeu o salário, né? Recebi, e quando eu entendi que a sua administração não mais compactuava com os meus interesses, na mesma hora eu pedi exoneração e segui um caminho. Não é verdade, e cá estou. Esse meio político, apenas porque nós estamos no ambiente político, a justificativa que deu, tanto para outros vereadores, foi que ele iria para um partido que ele pudesse ter votos suficientes para se eleger, mas que continuava confiando plenamente no governo. A contratação de uma OS para administrar o Hospital Ouro Verde foi um erro? Eu já falei sobre isso. O senhor acha que seria certo eu fechar o hospital? E o senhor apoiou esse projeto, porque o senhor fazia parte do governo. Quando o governo apresenta um projeto, todo mundo que é do governo apoia o projeto. Senhor presidente, veja que o denunciante, como fez em outros casos, está totalmente perdido, né? Dá até dó às vezes. Mas eu vou responder. Esse foi o trecho mais espinhoso lá, né, Rose, que a gente separou aqui, que houve aquela rusga e tal, e aparentemente, na minha avaliação, Rose, não sei se você concorda comigo, o prefeito Jonas Donizete se manteve tranquilo, né, sereno, respondeu as questões, e aparentemente o Marcelo Silva estava, de fato, mais nervoso do que o usual, do que a gente viu em outras sessões, e ele se atrapalhou um pouquinho ali para tentar insistir um pouco mais com o prefeito. Eu acho que o Marcelo Silva saiu muito mal. Ele não sabia perguntar, ele ficou realmente fora assim, de contexto, as perguntas que ele fazia. Bom, enfim, vamos tentar o que eu entendi de tudo isso que eu assisti hoje de manhã e que a gente viu. O prefeito, ele traçou uma estratégia, assim,
Qual foi a estratégia? A estratégia, a primeira coisa, não responder as perguntas do Marcelo Silva, que já tinha conteúdo incluído nas perguntas tanto do relator quanto do presidente da comissão. Porque é usual, quem começa perguntando em todos os depoimentos é o presidente, depois passa para o relator, para o Felipe Marquesi, e aí sim passa para a acusação. Os outros depoimentos, as pessoas não se importavam em responder. Por quê? Porque quando você responde uma pergunta da acusação, dependendo do que você pergunta, a acusação vem e faz uma outra pergunta. E isso pode te tirar do eixo, te tirar daquilo que você preparou no seu discurso. Qual que foi a estratégia do Jonas? Tudo aquilo que foi perguntado pelos outros não responderei na acusação. Por quê? O Cirilo e o Vermelho e até o próprio Felipe Marquesi, sendo que eu achei que quem saiu melhor hoje foi o Cirilo. Fizeram perguntas, na verdade o Cirilo fez perguntas boas. O Vermelho não achei que fez e nem o Marquesi, mas o Cirilo fez. Mas o que acontece? Mas eles faziam uma pergunta sem ter uma questão pessoal, porque o Marcelo e o Jonas, você viu que teve o embate, né, dos dois. Então o Jonas estava confortável em responder aos questionamentos dos outros vereadores. Então foi a estratégia. Primeira coisa, eu me blindo, ele se blindou em relação ao Marcelo, dizendo não responderei. E ele tem esse direito. Ele não precisaria responder nada. Na verdade, ele não precisaria nem ir na comissão, era só ele ser representado, fazer a defesa representado pelo seu advogado. Ponto. Segunda coisa, uma outra estratégia do Jonas é se distanciar do crime que aconteceu no Hospital Ouro Verde, que está sendo denunciado pelo Ministério Público. Ou seja, eu não acompanhei a licitação porque eu tinha técnicos, foram os secretários que fizeram. Então, assim, ele se distanciou quando ele fala assim, olha, os próprios áudios me inocentam, ele diz, ninguém consegue me dizer que eu recebi dinheiro e tal. Então, o Jonas, ele se distanciou de tudo isso. Ele diz, olha, quando eu fiquei sabendo do problema, que foi quando o Ministério Público colocou, eu imediatamente cancelei o contrato, tal. Então, assim, ele se distanciou do problema. Ele disse que não conhece o Fernando Vitor e ali, Sena, foi nessa história que os vereadores pecaram por não perguntar o envolvimento com o sobrinho do Jonas. Porque o sobrinho do Jonas tem um áudio que mostra a amizade, a informalidade do Luiz, do Luiz Lauro Filho com o Fernando Vitor e a proximidade. Então, assim, o Jonas disse, eu não conheci ele, encontrei com ele uma vez, só que é sabido que ele tinha lugar no estacionamento oficial, que ele tinha livre trânsito, mas o que o Jonas disse, olha, as pessoas podem usar o meu nome, assim como vocês são políticos, para poder conseguir alguma coisa. Qual que é a avaliação? A avaliação é que o Jonas foi muito bem. O Jonas foi muito bem. Ele, como você disse, ele não ficou nervoso no começo. Agora, ele ficou nervoso, Sena, mas não nervoso de assustado. Ele ficou nervoso quando ele teve que fazer o embate com o Marcelo Silva. E ele humilhou o Marcelo Silva. Quando ele disse que ele tinha dó do Marcelo Silva e quando ele diz assim, você não tem estatura para debater comigo, alguns podem achar como arrogância, outros podem achar... E ele foi arrogante. Ele disse, você não tem estatura para debater comigo. Então, isso mostra que o Marcelo Silva não soube conduzir os depoimentos e fazer perguntas importantes que pudessem fazer com que o prefeito, de fato, respondesse questionamentos que faltam resposta. Por exemplo, na questão da gestão do Ouro Verde, que foi a fala do Carmen, o prefeito não respondeu. Em relação, porque o Carmen falou assim, o Ministério Público alertou que havia problema na gestão e eu comuniquei ao prefeito. Quando o Cirilo fez essa pergunta, o prefeito respondeu, deu uma ensaboada e não respondeu essa pergunta. Então, assim, o prefeito passeou. Então, ele foi muito bem lá na questão dessa pergunta. E o Marcelo Silva ficou desconcertado quando o prefeito usou o favor que ele fez e o cargo que ele teve no governo. Era para o Marcelo Silva estar preparado. Com certeza, estava na cara que isso ia sair. E claro que eles iam usar, Rose, eles não tinham usado ainda, mas eles iam usar isso. Vamos aproveitar, porque o vereador Marcelo Silva está em contato com a gente pode até ter a oportunidade de falar com ele com relação a esses aspectos que a gente está colocando aqui. Ele está via Skype aqui com a gente. O vereador, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor. Imagina, boa tarde, Sena. Prazer falar com vocês, Rose. Tarde, vereador. Vamos começar aí. Então, vereador, a gente está fazendo aqui uma avaliação que o que nos pareceu aqui é que o senhor estava um pouquinho, se surpreendeu, estava despreparado para fazer essa incrição ao prefeito Jonas Donizete, que ele acabou dominando ali. Eu vou traçar um exemplo aqui. Travou de novo, pessoal, é isso?
Caiu a linha? Bom, caiu a ligação, a nossa conexão com o vereador Marcelo Silva, do PSD, que é o proponente. Agora voltou, talvez? Vamos tentar de novo. Bom, a gente estava explicando, vamos tentar ser mais objetivos para ganhar tempo aqui. O senhor, por exemplo, não questionou em nenhuma vez o prefeito Jonas Donizete quando ele dizia, olha, eu já respondi essa questão. O senhor poderia pelo menos ter falado, prefeito, o senhor já respondeu, mas eu não me senti satisfeito com a sua explicação, por isso que eu estou perguntando de novo. Acho que faltou o senhor fazer isso, pelo menos de dezenas de vezes que ele repetiu isso para o senhor. Respeito, claro, Sena, a opinião de vocês, mas a estratégia estava montada. Quando chegou o meu momento de fazer os questionamentos, obviamente ele se recusou a responder. E de forma objetiva, de forma clara, dizendo que não ia responder. Eu tinha uma estratégia, essa estratégia estava montada, eu estava sim preparado quando ele disse que eu participei do governo dele, tanto é que eu respondi, que eu pedi exoneração no momento que eu achei que não compactuava mais com as ideias. Acho que é uma situação atípica, até porque eu sou vereador de primeiro mandato e nem por isso eu me privei de fazer qualquer tipo de pergunta, muito pelo contrário. Quem acompanhou sabe que eu toquei em pontos delicados, pontos que não foram respondidos, como, por exemplo, o Juninho. Todos sabem a amizade que ele tem com o Juninho, com o Bambuzinho, com o Heloísio, né, com relação à merenda. Então, são perguntas. Agora, a experiência dele é inegável. Ele tem 26 anos de vida pública, radialista, fala bem, se comunica bem. Estou no meu primeiro mandato, estou cumprindo meu papel de fiscalizar, o meu papel de apurar os fatos, apurar as verdades. Eu acho que nós colhemos provas importantes. Quem acompanhou desde o começo, viu, Rose, sabe da dificuldade que eu tive em conseguir trazer o delator que teve a sua homologação feita pelo Tribunal de Justiça, que sem dúvida nenhuma é o ponto mais importante, porque ele não poderia ter mentido em nenhum ponto. Então, tudo aquilo que ele relatou é verdade, porque ele tinha, sob pena de revogação da sua delação premiada. Então, assim, eu estou muito tranquilo, respeito a opinião da Rose, respeito a opinião sua, Sena, mas dizendo muito claro que o nervoso faz parte do sentimento de qualquer ser humano. E eu acho que sim, quem estava presente, acho que sim, que o prefeito ficou nervoso, ficou alterado, porque era uma situação atípica, tanto para mim, quanto para ele, quanto para todos os integrantes que lá estavam. Eu nunca havia interrogado ninguém, então quando você faz esse papel de interrogar, claro que é muito mais complicado. Quem viu as outras audiências sabem como foram conduzidas. Obviamente é uma situação atípica, em qualquer situação atípica você fica um pouco fora da sua normalidade, é natural. Ora, vereador, boa tarde. Quando começou o depoimento, e aí tanto o relator quanto o presidente fizeram as perguntas, o Jonas mostrou a estratégia que ele iria usar. Ele disse, olha, eu não vou responder o conteúdo daquilo que já foi perguntado. Então, ele já deu a dica para o senhor de que ele ia se safar de responder as perguntas. Não deu tempo do senhor preparar uma estratégia? Agora, sim, quem assistiu, e eu assisti o depoimento inteiro, eu achei que o senhor ficou muito fragilizado e o Jonas foi para cima do senhor para dizer que o senhor tinha tido cargo comissionado e o senhor não estava preparado para poder responder isso. Sendo que o senhor tinha que estar preparado, porque o senhor sabia que em algum momento a administração do prefeito Jonas Donizete iria usar o cargo que o senhor teve lá na Secretaria de Segurança Pública. Outra coisa, quando o senhor fala assim, eu fiz as perguntas, se foram perguntas importantes, como a do Juninho, o senhor pode ter feito, mas o senhor não se aprofundou nessas questões. Então, quem não conhece e quem estava assistindo o depoimento, sequer sabia do que se estava se colocando. Então, a impressão, na verdade não é impressão, a constatação que nós tivemos é que o prefeito, ele encurralou o senhor. Eu respeito, Rose, a sua opinião. Claro, você é uma jornalista muito experiente, muitos anos aí cobrindo a Câmara Municipal. Eu, sinceramente, não achei isso. Quando ele falou do cargo em comissão, eu respondi. Disse que realmente não precisava daquilo. Tanto é que quando eu entendi que aquele governo não mais compactuava com as minhas ideias, eu simplesmente pedi exoneração e fui para
para um partido que fazia oposição. Os senhores não sabem como é que foi fazer a campanha contra tudo e contra todos. Me elegi, teria sido eleito em qualquer outro partido, o que comprova que eu estava no caminho certo. E estava preparado, sim. Agora, não concordo quando ele tentou me atacar. Eu acho que uma pessoa do porte dele, da envergadura dele, tentar desqualificar um vereador que está fazendo um papel brilhante, um papel exemplar na cidade de Campinas, um papel de fiscalizar, de tentar passar as histórias de corrupção a limpo, eu achei muito deselegante. Eu em nenhum momento ataquei. Eu simplesmente fui atacado e respondi aos seus questionamentos, dizendo que eu não tinha envergadura. Eu não tenho mesmo envergadura e nem quero ter a envergadura dele. Eu quero ter a minha envergadura, que eu estou construindo a minha história passo a passo, apenas o meu 3º ano de mandato, deixando muito claro para a população de Campinas qual é o papel do Legislativo, um papel de fiscalizar, dizendo que ele tem dó. Você acha, Rose, que um prefeito municipal pode falar isso para um vereador, tem dó? Eu acho que ele deveria ter dó, que vocês não colocaram na reportagem, das 1.200 pessoas que estão esperando um laudo até hoje de ressonância magnética. Quando ele disse isso, eu respondi na sequência. Eu acho que faltou isso nessa reportagem. Ô, vereador, eu queria perguntar ao senhor se o senhor considera, então, que dentro da estratégia do prefeito, ele tentou ali fazer uma conversa meio que de comadre com os membros da comissão para depois não responder ao questionamento do senhor. A gente só considera que o senhor não soube sair desse laço. Não sei se existia alguma coisa a ser feita, mas aparentemente o prefeito conseguiu ali criar uma armadilha dentro da comissão e não respondeu perguntas de forma mais incisiva, embora ele respondeu a todos os questionamentos feitos pela mesa, né, pelos integrantes da comissão. Claro, Sena, é uma estratégia. Ele respondeu primeiro todas as perguntas da comissão, ele não é obrigado a responder os meus questionamentos. Acho que não estava no papel dele, ele fez o que tinha que ser feito. Eu, na postura dele, não faria diferente. Não responderia também as perguntas da acusação, que eram perguntas muito mais direcionadas e muito mais incisivas. Mas, para mim, vendo tudo isso, todo o retrospecto, o que fica claro é que ele foi omisso, que ele sabia dos problemas, que ele preferiu levar isso até a primeira operação do GAECO, que poderia ter sido, sim, denunciado o contrato, que é simples você denunciar um contrato diante de tamanhas irregularidades, fica muito claro. E ele preferiu levar isso adiante. Tinha um plano B. O plano B, Sena e Rose, o que mais que precisa ser dito do plano B? Do que o delator disse de forma clara e de forma verdadeira que o plano B era para cobrir gasto da campanha do prefeito. O que mais precisa? O que mais que precisa para deixar isso claro? Diante dessa atuação do Jonas hoje na comissão processante, eu sei que o senhor não tem como avaliar o que o relator e o presidente vão conduzir, principalmente o relator. Mas dá para a gente já avaliar se isso vai caminhar para um pedido de cassação do mandato? Como que o senhor está avaliando essa comissão ou os dias futuros da comissão? Ô, Rose, tem muito documento no processo. Todos os documentos de todas as fases da investigação. E lá você tem detalhes muito claros da atuação, você tem ligações telefônicas, você tem influência do Juninho, você tem o Silvio Bernardin agindo em nome do prefeito, da prefeitura. Vocês não colocaram que ele disse que está sentindo falta do Silvio Bernardin, né? Esse é um ponto importante que não foi colocado. Como é que a pessoa está sentindo falta? Ele demorou, perguntei para ele também, que ele demorou muito tempo para demiti-lo, só quando ele foi preso. Isso, na primeira fase da operação, já foi constatado que a licitação foi fraudulenta e ela foi direcionada. E quem que conduziu essa licitação? O secretário de administração à época. Quem que era? Silvio Bernardin. Então, Rose, a omissão, eu não preciso de ação. A omissão é muito evidente em tudo que já foi dito, exposto, não só pelas testemunhas, mas também pelos documentos. Eu acho muito difícil tentar ser feito um relatório que não pela cassação, né? Justamente pelas provas.
lógico, as provas testemunhais do prefeito não poderia ser diferente, né? Eram os 3 secretários defendendo ele. E muitos deles entraram em contradição com relação à subrogação do contrato, com relação à transparência que foi dita pelo Marcos Pimenta, dizendo que agora é transparente, que teoricamente na gestão da Vitale não era transparente. Isso ele falou de forma clara, dizendo que a OS Vitale ela poderia colocar o preço que ela quisesse em qualquer tipo de operação. Então, fica claro que a corrupção estava lá. Em qualquer tipo de transação, o fornecedor colocava o preço que eles queriam e a OS Vitale pagava. Por quê? Porque não tinha licitação dentro da organização social, né? Não é previsto em lei você licitar, diferente de uma autarquia que você tem que fazer a licitação em tudo. Então, você pegando isso, confrontando os depoimentos, sabendo que muito embora tenha sido uma única testemunha, mas é a testemunha mais importante, mais chave, que tinha uma delação premiada homologada pelo Tribunal de Justiça, tinha a obrigação de colaborar com a comissão processante sob pena de revogação. Eu acho que diante de todos esses fatos que eu narrei, fica realmente difícil fazer um relatório pela não cassação. Vereador, o senhor conversou com os demais membros da comissão, o presidente, o relator, o Felipe Marquesi, depois do depoimento do Jonas Donizete, para saber o que eles acharam do depoimento, que tipo de balanço geral a comissão e o senhor fizeram com relação a essa sessão de hoje? Não conversei, Sena. Não tive ainda tempo nem essa oportunidade para conversar. Claro que é importante ter essa conversa para saber, né, como é que vai ser, quais serão os próximos passos da comissão. Mas, frisando mais uma vez, ele estava num papel de interrogado e ele responde o que ele quiser. Ele respondeu as perguntas da comissão e depois ia se negar. Eu poderia fazer qualquer tipo de pergunta que, quando não seria interessante ele responder, ele não ia responder. Agora, eu não vejo que criar tanto celeuma, criar tanta tempestade nisso. Simplesmente no interrogatório de um acusado que, obviamente, que é investigado pela Procuradoria, que está tendo várias incursões lá na Procuradoria, que ele mesmo admitiu, que todos nós sabemos também, que está mexendo lá os seus contatos políticos em razão de toda a sua envergadura política, e eu estou cumprindo o meu papel. Ele não está de interrogado, claro, ele não vai fazer prova contra ele, nem seria diferente. Qualquer interrogatório que você for ver de qualquer acusado, em nenhum momento ele vai produzir prova contra si mesmo. Ele se nega a responder, ele responde o que convém, e o que não convém não responde. Ok. Vereador Marcelo Silva, muito obrigado pela entrevista e pelo esclarecimento prestado aqui ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Siena, Rose, telespectadores. Sempre um prazer falar com vocês, participar do programa e poder realmente esclarecer os fatos. Um abraço.